Vale a pena ter um tablet da Samsung S6 Lite para estudo e trabalho? Fique comigo até o final que eu vou te contar como tem sido a minha experiência com o tablet da Samsung S6 Lite. Bom, gente, eu acabei enrolando muito para fazer esse vídeo, porque, enfim, eu queria trazer vários detalhes, enfim. Mas, assim, esse vídeo, na verdade, é só para que você possa decidir se você quer ou não comprar. Eu acho complicado ficar falando de funções do tablet se você ainda não adquiriu o seu. Então, você vai ficar um pouco perdida para entender, perdido para entender, né? Como funciona, né? Mas eu queria explicar aqui sobre os usos, se eu acho que valeu a pena para mim ou não. Bom, eu comprei o tablet, acho que já tem mais ou menos uns 3 meses por aí, eu imagino. Não tenho certeza. Eu uso bastante, então assim, já deu tempo de sentir bastante como ele é. A minha irmã já tinha comprado esse tablet, então ela já tinha me falado um pouco sobre ele. E comprando, realmente, eu confirmei aquilo que ela já vinha me falando, que realmente é muito útil para o dia a dia. Bom, agora, mostrando um pouco como eu faço o uso do meu tablet para as coisas da minha vida. Bom, existem funções do tablet que são aquelas universais, né? Então, se você quiser assistir uma série, fazer uma pesquisa na internet, esse tipo de coisa, você consegue fazer tranquilamente. Então, eu, por exemplo, tenho bike em casa e eu faço bike agora atualmente, né? Vendo série ou vendo um vídeo no tablet. Então, isso é legal, né? Tem essas funções básicas, que é como se fosse um celular, só que em um tamanho maior, né? Então, são funções interessantes que eu gosto de usar, mas a gente também tem outras funções. Eu uso principalmente para trabalho e estudo. No trabalho, como que eu uso? Como eu sou advogada, né? Eu não sei se esse vídeo de repente vai aparecer para outras pessoas. Eu uso bastante para várias coisas. A primeira delas é para pesquisa de jurisprudência, né? Quando eu vou fazer pesquisa de jurisprudência, normalmente eu consigo achar ali no. Eu acho no computador a jurisprudência que eu quero, e aí eu baixo ela no meu tablet, ou eu baixo no computador e simplesmente passo através do e-mail para o meu tablet, e eu coloco essa jurisprudência aqui no Notas, né? Tem o Notas da Samsung, e eu consigo acessar aqui. Então eu tenho uma pasta, né? Só para mostrar melhor. Eu tenho uma pasta com várias funções, né? Então, estudo, né? Depois eu vou tentar mostrar melhor, porque aqui a câmera fica invertida. E aí eu vou lá na pasta de trabalho e eu consigo baixar a jurisprudência. E aí, por meio disso, eu consigo fazer marcações aqui, né? Então, com a caneta que vem já no tablet, você não precisa pagar, ao contrário do iPad, né, da Apple, que você precisa comprar a caneta à parte. Esse já vem com a caneta, que eu vi que é uma vantagem muito grande, porque só a caneta do iPad custa mais de R$ 1.000, né? Isso nos modelos mais antigos, eu nem sei quanto que tá nos modelos mais novos. Então, eu tenho aqui a jurisprudência, essa não tá marcada, mas o que eu faço é marcar as partes importantes. Então, partes que eu vou usar no meu processo, eu marco e eu acho que isso facilita bastante, tanto se eu for mandar para um cliente que quer confirmar se aquela tese é isso mesmo, ou para o meu sócio, né, que vai avaliar o processo. Então eu consigo já deixar marcado para as partes importantes e até mesmo para mim, né? Então tem às vezes coisas que eu faço para estudo, então eu consigo marcar e não só isso, eu consigo também fazer anotações. Então você pode clicar aqui na parte de caneta e você consegue escrever aqui no seu arquivo, né? Então colocar aqui que é uma parte importante, esse tipo de coisa. Depois você também pode apagar isso, né? Então você consegue apagar depois e é bem tranquilo. Você não tem que ter essa preocupação. Outra função que eu uso muito no trabalho é para processos. Eu gastava muito papel para estudar o processo, né? Então, às vezes eu precisava estudar um processo extenso e eu sou a pessoa que preciso fazer a anotação. Então, eu preciso anotar aquilo que eu tô entendendo, o que eu tô vendo no processo, para que eu consiga memorizar e usar isso na peça que eu vou fazer. Então, às vezes eu vou fazer uma contestação, eu preciso estudar bem a inicial, eu preciso ler os documentos,
ler a peça inicial, analisar quais foram os documentos juntados, porque só assim a gente consegue entender como rebater. Então, tanto você pode baixar o processo no tablet e ir sublinhando as partes, como o que eu mais faço é eu leio o processo no computador e faço as anotações no tablet. Eu vou mostrar um videozinho para vocês como exemplo disso. E tem algumas funções maravilhosas, como adicionar imagem. Então, às vezes, a peça fez referência a uma imagem de documento ou uma imagem de checklist, algum tipo de imagem, e eu consigo usar essa imagem nesse estudo, do caso que eu fiz, que vai ser um resumo que vai me guiar para fazer a peça, seja uma contestação, uma apelação, contrarrazões, enfim. Ajuda muito, muito mesmo, e economiza papel, né? Porque antes eu gastava muito papel, ou eu fazia escrito ditado no Notas. Mas sim, não é a mesma coisa escrever no tablet do que escrever no papel, mas eu acho que ajuda muito a fixar. Então, isso, assim, pra mim foi excelente. E também me permite analisar processos que, às vezes, você tem ali uma planilha, uma coisa que você acaba imprimindo, né, aquele documento, pra conseguir estudar. E aí, hoje, eu consigo não fazer isso se eu tô com o tablet por perto. Então, pro trabalho, é basicamente isso. Eu não tenho muitas idas ao fórum, assim, às vezes tenho despacho, sustentação oral, e eu acho interessante que eu consigo colocar o tablet assim na mesa. Então, às vezes eu vou fazer uma sustentação oral por vídeo, por exemplo, e aí eu deixo o tablet aqui e consigo me guiar, né? Ou uma sustentação oral, ou um despacho com o juiz, e eu consigo me guiar pra saber o que eu vou falar, né? Não me perder se eu esqueci alguma coisa, enfim. Isso é uma função que eu acho bem interessante também. E são basicamente essas as funções. Eu também levo para reunião como caderno. E eu acho interessante porque o tablet, ele te permite fazer anotações. E você pode editar essas anotações. Então, no caderno, você só riscaria ou você às vezes precisa adicionar uma coisa naquele tópico, você não tem como fazer isso, aí você faz ali no começo da folha. Eu sempre tive esse problema. E no tablet é muito interessante porque ele tem a opção de recorte, que eu vou mostrar pra vocês, que ajuda bastante nesse sentido. O ruim é que você fica viciado, na hora que você for escrever no papel você vai ver a diferença. Agora, pensando em relação aos estudos, o tablet também da Samsung, a S6 Lite, também é muito útil, porque você consegue fazer muitas coisas. Primeiro, se você está na faculdade ou na escola, ou de repente estudando, de repente para um concurso, ou estudando um outro idioma, e você tem provas para fazer, ou você tem que fazer provas anteriores, ou estudando, né, como eu já estudei uma época para mestrado, você consegue fazer as questões no próprio tablet. Então, você pode baixar no tablet uma cópia, né, da prova, aquele PDF da prova, e você consegue responder como se fosse um papel físico. Então, você pega o lápis e marca lá a alternativa que você quer. Isso ajuda muito, muito, é muito prático, você não precisa ficar imprimindo a prova para fazer. Óbvio, se você quiser imprimir por uma questão de que no tablet não é a mesma coisa, você pode fazer. Mas eu acho que supre muito essa necessidade de imprimir. Outra coisa que você pode fazer são as anotações, né? Você consegue ter as suas anotações em qualquer lugar. Claro, se você não tiver um celular Samsung, talvez fique mais complicado para você acessar isso, não estando em casa, não estando com o tablet. Agora, se você andar sempre com o tablet, você vai ter sempre ali a sua folha, o seu caderno, né? Você não precisa andar com o caderno, você pode andar com o tablet, que vai ter ali todas as suas disciplinas, tudo que você escreveu à mão, tudo isso de forma digital. Ou você pode fazer como eu eventualmente faço, que é fazer a anotação, e eu posso salvar isso em PDF no Drive, e eu consigo acessar de qualquer lugar. Então, eu posso revisar uma matéria, estudar o idioma, enfim, fazer o que eu quiser fazer com essa anotação de forma digital com muito mais facilidade. Eu não preciso ficar andando com o caderno diariamente. Então, assim, eu nunca tive outro tablet, né? Nunca tive iPad, nada disso. Mas eu acho que é bem satisfatório o desempenho do meu. Eu não tenho ele também por tanto tempo, mas o tempo que eu estou com ele me ajuda demais. A minha irmã, acho que ela já tem há mais de um ano. Nunca deu nenhum tipo de problema, mas ele é muito útil no dia a dia, tanto para o trabalho, como para o estudo, como para a sua vida, né? Às vezes você quer assistir uma série, quer, enfim, fazer qualquer outra coisa, uma atividade. É muito mais prático do que você ter que ligar algum notebook ou seu computador para, de repente, começar ali a estudar. Então, acho que encurta caminhos. Uma coisa legal é que você pode dividir a tela. Então, eu posso, por exemplo, ter um curso e eu consigo abrir duas telas numa só, né?
Então, eu não sei como que eu poderia mostrar aqui, porque não tem nenhum curso específico no momento. Mas você pode abrir, por exemplo, um Hotmart uma anotação. E aí você consegue dividir a página. Então, você coloca a folha de anotação em metade e a folha do vídeo em outra. Então, você consegue escrever e assistir o vídeo. Eu confesso que eu prefiro ter uma tela, né? Ou do notebook, ou do monitor, enfim, com o vídeo e anotar, porque eu tenho a folha inteira. Mas você pode fazer isso também, e eu acho que ajuda. Você também pode comprar teclado e mouse via Bluetooth, super conecta, eu até tenho. Eu acho que ajuda, às vezes em reunião com o cliente, eu não quero levar o meu notebook pro escritório, né? Pra não correr o risco, né, de ser assaltada, enfim, perder. Claro que você pode perder o tablet também, né, mas eu acho que o notebook é um pouco mais chato de carregar, mais pesado e tudo mais. Então eu não gosto tanto. Então já aconteceu de reunião com o cliente, eu levar o tablet mesmo e a gente fazer alguma providência que precisava fazer ali no computador e deu super certo. Então você pode ter essa opção do tablet também para digitar, mas eu confesso que o que mais uso nesse tablet é a função de escrever, né? É o que mais me ajuda. Bom, mostrando para vocês algumas funções que eu comentei no vídeo. A primeira que eu uso no trabalho é para acórdãos, né? Para pesquisa de jurisprudência em geral. Então eu pego o tema, normalmente na tela do computador, né? Então tem aqui o computador com o acórdão. Normalmente eu olho aqui no Jus Brasil, fica mais fácil. E depois eu transfiro para cá por e-mail. E aí eu consigo fazer marcações, né? Então aqui a gente tem funções diferentes. Esse pincel, ai meu Deus, esse pincel aqui, ele escreve, né? Traços assim. Esse aqui, ele é um marca-texto. E esse aqui é uma borracha. Então eu consigo marcar no texto. É muito difícil segurar o celular e ao mesmo tempo olhar pra tela aqui. Mas enfim, você pode escrever também, né? Então você pode escolher aqui e escrever. Aí tá na borracha. Que é importante. Ou coisas do tipo. Outra função, que é até bom que eu mostro aqui as pastas. Aqui eu tenho todas as pastas do Notas. Então eu tenho aqui pra artigos em geral, né? Desenhos. Eu tento desenhar algumas coisas no tablet. Aqui eu tenho um geral, tem um congresso que eu fui de fundos de investimento, tem as coisas do trabalho, estudo, devocional tá zerado, tenho que começar a fazer meu devocional em inglês, YouTube, enfim. Esse tipo de coisa. Então eu venho aqui, por exemplo, um congresso de fundos de investimento, e vou mostrar um pouco mais ou menos como seria uma análise de processo com base nesse arquivo, porque nos processos eu vou ter informações sigilosas. Então, para não correr o risco de vazar uma informação sigilosa, né, de um cliente, eu vou mostrar aqui. Então, eu consigo, por exemplo, vamos supor que aqui fosse um resumo de um processo. Eu consigo anotar tudo desse processo e eu vou fazendo as anotações, marcações, enfim. E aí, por exemplo, se eu anotei uma coisa aqui sobre esse tema e depois eu falar de alguma coisa que precisa estar aqui na sequência, eu consigo transferir o que eu escrevi aqui por meio de um círculo, que é esse aqui, e eu consigo transferir para qualquer lugar. Ai, meu Deus, não estava mostrando. Consigo transferir. Então, através desse círculo, eu consigo transferir o que estava escrito aqui, se eu quiser. Outra função interessante é áudio. Então, por exemplo, aqui foi um congresso que eu fui e eu gravei o regulatório, aproximação entre as normas regulatórias, CVM 75 e a norma tributária. Então você consegue ter as duas coisas, a gravação de uma aula, de um curso que você foi e as anotações que você fez do assunto. Então tudo no mesmo arquivo, você consegue reforçar o seu resumo, enfim. Sobre páginas, né? Aqui você tem uma diversidade muito grande de páginas, eu tô gostando de fazer assim agora, mas eu já usei o fundo preto. Você consegue escolher aqui em modelo de página, as páginas que tem aqui disponíveis, né? Que são essas opções. Ou você pode adicionar do Pinterest. Então você vai lá no Pinterest, baixa a imagem e seleciona, né? Você vem aqui em modelo de página, desce até o final aqui em modelos personalizados
e você adiciona uma imagem da sua galeria, que seria, no caso, o caderno do Pinterest que você escolher. E aí você cria o arquivo, a folha, do jeito que você quiser. Aqui você também consegue adicionar imagens, né? Então, você pode pegar, por exemplo, assim, um texto, né? Como, por exemplo, esse, e você consegue adicionar uma imagem da sua galeria. Aqui vai ter umas fotos engraçadas. Mas, por exemplo, se eu quiser adicionar essa foto aqui, eu venho aqui em concluído. Vamos supor que aqui fosse alguma coisa sobre o PDF, eu consigo adicionar. Também dá pra escrever, né, em PDFs que você adicionar aqui. Você consegue adicionar o PDF aqui. Você coloca aqui em PDF, né, e ele vai te direcionar pra sua pasta de arquivos. E aí você consegue baixar aqui. Então você pode fazer anotações, riscar. Então esse, por exemplo, que é do congresso, você consegue dar um ok aqui que teve a aula, que a pessoa faltou, enfim. Consegue fazer anotações em geral. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou te responder sobre esse assunto do tablet. Eu acho que vale muito a pena. Custo-benefício é excelente, porque realmente o iPad, que seria uma versão talvez melhor, é muito cara, né? Então o tablet da Samsung é uma opção boa e que apresenta também qualidade.